Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será sobre a Ordem de Cristo. Nós vamos nos basear na obra de José Medeiros, que fez uma transcrição e um estudo dos usos e cerimônias da Ordem de Cristo. Essa obra foi lançada pela Zéfiro em Portugal. Faz parte de um selo chamado Os Arquivos da Cavalaria e intitula-se Usos e Cerimônias da Nossa Ordem de Cristo. Trata-se de um documento inédito sobre a Ordem de Cristo que revela com detalhes o dia a dia da Ordem, né? E a relação que os freires da Ordem tinham, uma relação que eles tinham com a população, e mostra a vida interna da Ordem, né? E esses usos, esse documento é publicado em edição original em 1741. Além da transcrição do manuscrito, essa obra contém uma história muito breve da Ordem de Cristo, uma cronologia e um glossário. Portanto, o interessante da obra, que é o que nós não veremos nessa nossa aula, evidentemente, porque a obra é grossa, né? É substantiva, é muito grande, é impossível fazer isso. O interessante é exatamente verificar como era a vida interna, a vivência diária dos freires da Ordem no convento de Tomar, depois da reforma nos estatutos da Ordem, que havia sido ordenada por Dom João III. E é preciso ter em mente que a Ordem permanece como ordem monástica em Portugal até 1834, quando Dom Pedro IV manda extinguir todas as ordens monásticas em Portugal. Né? Bem, então o que nós vamos, a parte que nós vamos ler aqui é realmente a introdução, que é um dado mais histórico, porque o público brasileiro tem realmente pouco acesso às publicações que são feitas na Europa, né? Sobretudo em Portugal, que tem um volume grande de publicações sobre a Ordem do Templo, não só em Portugal, mas especificamente em Portugal, dado que os Templários e a Ordem de Cristo configuram um capítulo muito particular da história de Portugal. Nós já falamos isso por diversas vezes, inclusivamente a história de Portugal não pode ser lida nem entendida sem a presença dos Templários e depois dos Cavaleiros de Cristo, porque a Ordem de Cristo é herdeira e sucessora legítima da Ordem do Templo, né? É exatamente a Ordem de Cristo que está presente nos descobrimentos portugueses. Aliás, os descobrimentos, pode-se afirmar dessa forma, são um feito exclusivo da Ordem e não meramente da coroa. Havia, portanto, um projeto espiritual em curso que norteia os descobrimentos. A vasta obra de Jaime Cortesão, por exemplo, explora isso, no bom sentido, sobretudo quando Cortesão mostra, de diversos modos,
esse sentido espiritual que norteou as ações da coroa portuguesa. Então, a história da coroa portuguesa, com todas as suas falhas, os seus erros, os seus acertos, é uma história singular, realmente, porque há um programa de pano de fundo que os monarcas portugueses seguem, né? Isso sem considerar, por exemplo, uma certa uniformidade de assinatura real, um compromisso e um sentido de missão da coroa que é mantido por todos os reis. Este é um fato inédito na história da Europa. E aqui não se trata, como muitos brasileiros mal intencionados pensam, em fazer uma laudação à coroa portuguesa. De modo algum. Trata-se de realmente colocar as coisas nos seus devidos eixos. Portugal, a coroa portuguesa, norteia-se, está vocacionada dentro de um sentido de missão. E isso é um fato histórico. Evidentemente que isso não quer dizer que a coroa não tenha cometido erros. É óbvio que os cometeu. Finalmente, os reis e os humanos, os freires, são pessoas humanas. Não é? Portanto, uma coisa nada tem a ver com a outra. E é interessante porque, apesar desta humanidade, a gente verifica esse pano de fundo, né? Bem, e é dentro desse contexto, portanto, que a história do Brasil se envolve com mais ou menos renda, né? O que terá ficado desta herança, desse sentido de missão que Portugal assume para si no mundo e que o Brasil vai tentar assumir, está configurado na palavra muito mal explicada do Brasil como o país do futuro. O Brasil como o herdeiro legítimo da Lusitânia ou de Portugal, como sendo o representante do Quinto Império. O país onde o Quinto Império acontecerá. Não mais em Portugal, mas no Brasil. Isso, inclusivamente, vem a fazer parte das diretrizes da maçonaria brasileira quando ela dá o golpe da independência. Igualmente, está presente na própria noção de império do Brasil. Um império maçônico, fake, mas imbuído desse sentido missional que, sob a perspectiva dada, é uma fraude. Né? Bem, então vamos aqui. A Ordem de Cristo. Como resultado do processo iniciado em 13 de outubro de 1307, por ordem de Filipe IV de França, contra a milícia do Templo, em 22 de março de 1312, pela bula Vox in Excelsis, o Papa Clemente V declara a extinção dessa ordem no Concílio de Viena, atribuindo todos os seus bens aos cavaleiros do Hospital de São João de Jerusalém, exceto os dos países da Península Ibérica, que reverteriam a favor da Santa Sé. Em Portugal, Dom Dinis não acata as ordens do pontífice, mantendo sob arresto a administração da coroa
todas as propriedades que pertenceram à extinta ordem, cumprindo desta maneira a convenção assinada entre si e o rei Fernando IV de Castela, em janeiro de 1310, em que se comprometiam a reter os bens e rendimentos dos templários, nos respectivos reinos, no caso da ordem ser extinta. Posteriormente, em agosto de 1311, o soberano de Aragão aderiu a este acordo, pelo que a ordem do Papa não foi cumprida pelos reis peninsulares. Veja que aqui nós temos um dado importante para entender, então, um ponto fulcral neste processo. Quando o Papa Clemente V, na verdade, o Medeiros está equivocado aqui, ele não declara a extinção da ordem, ele declara a supressão da ordem. A ordem não era da igreja, a ordem era privada, portanto ele não poderia extinguir, mas ele não poderia extinguir, mas ele poderia suspender. Bem, isso equivale a dizer que a ordem não acatava diretamente ao Papa. Nunca acatou os templários. Havia ali uma obediência ao Papa, mas a ordem tinha autonomia. E essa própria origem autônoma de uma ordem dentro do seio da igreja já é de per si um fato realmente muito curioso. Não é? Porque ela nasce e enriquece rapidamente, portanto há uma adesão da nobreza e dos senhores feudais à ordem, numa rapidez e numa velocidade incrível. E desde o início verifica-se claramente que a ordem tem um papel que ultrapassa as fronteiras meramente religiosas. Dada a proximidade com o poder temporal e com o que nós chamaríamos hoje de mercado financeiro, com o dinheiro. No momento em que a igreja condenava esse tipo de coisa. Então, o surgimento dos templários realmente é algo ainda a ser estudado. Os balancetes da ordem, há toda uma pesquisa, toda uma documentação que ninguém tem coragem de meter a mão nessa cumbuca. O fato é o seguinte: evidentemente que em Portugal já se sabia, bem como na Espanha ou na Península Ibérica, o destino que estava sendo tramado. Tanto é que Dom Dinis se prepara para isto e faz um acordo com Fernando de Castela. Então, quando a ordem é extinta ou é suspensa, os reis peninsulares não acatam a ordem papal. Veja a gravidade dessa situação, uma vez que o Papa era uma autoridade máxima, digamos assim, na Europa naquele momento. Então isso aqui ultrapassa uma mera desobediência eclesiástica, não é? Nós temos, portanto, a ideia clara de que a Península Ibérica levanta-se como um poder paralelo, espiritual. Eis o ponto. E a ordem vai continuar, porque a ordem tinha uma característica muito específica de atuação na Península Ibérica que ela não tinha por toda a Europa. Eu detalhei isto no curso que eu dei sobre a ordem do Templo e a Ordem de Cristo.
Então, sem conhecer essas especificidades de atuação na Península Ibérica, fica difícil entender as razões pelas quais esses reis mantêm a ordem. Então eles vão manter a ordem sobre que circunstância? O que acontece? Voltando ao texto. Dom Dinis teria fortes razões para não aceitar as determinações de Clemente V. A regra da ordem em Portugal obedecera sempre a princípios muito particulares, que sempre a submeteram à vontade régia. Segundo Vieira de Areia, desde a fundação da nacionalidade, que os templários portugueses se comprometiam, primeiro, fazer a guerra aos muçulmanos nas fronteiras de Portugal. Segundo, não enviar quaisquer bens ao mestre da ordem na Palestina sem autorização expressa do rei. Terceiro, não alienar nenhuma de suas possessões para benefício militar, embora o rei tivesse o direito de entregar esses bens a outros cavalheiros que lhe prestassem melhores serviços. Quarto, tinham a obrigação de acompanhar o rei à guerra, suportando as suas próprias custas. Quinto, o mestre nacional do templo só poderia ser escolhido com a aprovação do rei. Esse mestre não podia sair do reino para ir à Palestina ou a qualquer outro lugar sem autorização real. No caso disso acontecer, seria o rei a escolher o substituto. Sexto, o capítulo só podia se reunir num local designado pelo rei, e sempre na presença de um comissário secular por ele nomeado. Sétimo, se alguma vez viesse da Palestina um mestre eleito para Portugal, só poderia exercer o seu cargo depois da confirmação real. 8. Os mestres eleitos teriam de render homenagem ao rei e ao príncipe real, a quem jurariam reconhecer como soberano após a morte do pai. 9. Os mestres nacionais do templo só poderiam admitir portugueses na ordem. Bem, veja que quando Dom Dinis transfere os bens, o patrimônio da ordem do templo para a ordem de Cristo, ele cria uma outra ordem, não é? Com praticamente os mesmos freires, e ele cria uma série de regras que os templários, de fato, por toda a Europa, inclusive no que hoje nós chamamos de Espanha, os templários tinham muita autonomia e uma atuação independente, e esta autonomia, essa atuação independente e muitas vezes irreverente, sim, eles enfrentavam os monarcas e ameaçavam os monarcas. Isso é um fato. Tornou-se um poder paralelo. Ora, as razões para esse poderio imenso paralelo eram várias. Os reis portugueses, nesse aspecto, sobretudo Dom Dinis, teve uma acutilância muito grande, e a ordem em Portugal, desde o início, tanto a do templo quanto a de Cristo, ela está submetida a certos freios, né? Então, ela poderia atuar com a aprovação real. E só ingressava na ordem, isso aqui é um dado muito curioso, indivíduos que eram portugueses. Portanto, a ordem de Cristo, especificamente de Cristo, e a do templo também, em Portugal, é eminentemente portuguesa, composta de portugueses. Isso é uma tacada de mestre muito interessante, porque torna, evidentemente, o indivíduo, quando nasce num território,
ele é imbuído daquele espírito, daquele território. Então, com isto, com essas 9, digamos, regras, né, a ordem do templo em Portugal tem uma atuação, e a ordem de Cristo, uma atuação muito específica. Tá? Isso que nós vamos ver aqui não existe com relação à ordem de Cristo, e mesmo em parte a ordem do templo, em nenhum outro lugar. Em nenhum outro país da Europa. Voltando. Segundo essas normas, fácil seria Dom Dinis recusar o cumprimento das determinações de Clemente V, e fazendo valer o instituído na terceira norma, que é não alienar nenhuma das possessões para benefício militar, pediu autorização ao Papa para que a nova ordem de cavalaria fosse criada em substituição da extinta. Tendo o Papa morrido em 1314, foi junto do seu sucessor, João XXII, que Dom Dinis conseguiu prevalecer os seus argumentos. Pela bula de 14 de março de 1319, o pontífice autorizou a constituição de uma nova milícia que, recuperando o primitivo nome da extinta, foi designada a Ordem da Milícia de Nosso Senhor Jesus Cristo. A justificação para sua instituição seria a necessidade de continuar a fazer guerra contra os infiéis e a defesa das fronteiras do sul, tão vulneráveis às incursões magrebinas. Por este motivo, Dom Dinis doou o castelo de Castro Marim para a sede desta nova milícia, para a qual transferiu todos os bens móveis e imóveis dos extintos templários, existentes nos reinos de Portugal e Algarve, bem como todos os direitos e privilégios que lhes tinham pertencido. É preciso entender aqui uma outra característica. Um dos compromissos da ordem era fazer guerra aos muçulmanos. Ora, os muçulmanos, juntamente com Veneza, eram o maior poder comercial, mercantil na Europa. Então, na verdade, Portugal está, entre outras coisas, se preparando para tornar-se um império comercial. Portugal está investindo, né, indo na direção, está criando um claro confronto com aquele poderio de Veneza. Né? E, evidentemente, pretende, sem sombra de dúvidas, ocupar esse lugar. Então, por trás de tudo isso, nós temos um outro cenário que é preciso estudar. Os templários eram donos de portos. As pesquisas arqueológicas em Portugal hoje mostram isso. Né? Donos de navios. A ordem tinha uma frota marítima absolutamente pujante. E detinha, portanto, já uma quantidade imensa de dinheiro, de recursos financeiros. Não se falava mais em cruzadas, aliás, Portugal não participa das cruzadas. Então, que justificativa é esta que ainda diz respeito aos muçulmanos que Dom Dinis invoca? Porque Carlos Magno havia investido contra os muçulmanos na formação do seu vasto império. Mas mesmo Carlos Magno
foi com os muçulmanos até um determinado ponto. Quem de fato, digamos, expulsa os muçulmanos da Europa são os povos da Península Ibérica. E Portugal consegue uma viragem ali. Os descobrimentos estão dentro desse processo. Mas evidentemente que a extinção da ordem, uma decisão absolutamente translocada de Dom João III, realmente inexplicável sobre um aspecto lógico, não é? Comprometeu, com certeza, esse projeto. Mas o fato é, há um cenário aqui, há um pano de fundo dentro dessa história toda, né, que tem que ser visto. Então nós temos uma frente comercial clara, os templários contra a Veneza, contra os muçulmanos, porque não é meramente pensar nos muçulmanos invadindo a Europa. Há um projeto, o Islã tem um projeto, claro. E naquela altura era somente o projeto de expansão do Islã? Não, não era, tinha mais coisas em jogo. Né? Bem, além disso, nós temos o projeto de reconquista de Jerusalém sendo conduzido pelo infante Dom Henrique. Ora, todos esses detalhes não são detalhes despiciendos, muito pelo contrário. Qual é a lógica de reconquistar Jerusalém numa época que ninguém mais falava disso? Então esses são pontos muito importantes para entender todo esse processo. Pelo menos tentar entender com uma visão um pouco mais alargada, não é? Não um entendimento pleno. É impossível isso. Mas a gente consegue ter uma visão um pouco mais alargada. Bem, voltando aqui. Para dirigir a nova ordem, o rei escolheu Gil Martins do Outeiro, mestre de Avis, que foi dispensado por João XXII dos votos anteriores e nomeado para as novas funções pela bula Desiderantes, de 15 de março de 1319. Depois de traduzida a bula da fundação, em 11 de maio, a instituição canônica da Ordem de Cristo foi feita em Santarém, na presença de Dom Diniz, a 18 de novembro deste mesmo ano. No entanto, as características principais dos antigos templários são mantidas na nova milícia. O abade Correia da Serra, num trabalho sobre os verdadeiros sucessores dos Cavaleiros do Templo, publicado nos Arquivos Literários da Europa, em 1805, refere que, primeiro, a nova ordem foi designada por Milícia dos Cavaleiros de Cristo, a designação dos templários na sua regra. Segundo, os novos cavaleiros, tal como os antigos, seguiam a regra de Cister. Terceiro, o abade de Alcobaça foi nomeado visitador e mentor espiritual da Milícia de Cristo, tal como era dos templários. Quarto, o hábito dos Cavaleiros de Cristo seria um manto branco com uma cruz vermelha, em tudo semelhante ao da antiga ordem. Mantendo a mesma tradição de subordinação da ordem ao rei, em 1319, Dom Diniz recebeu a homenagem do mestre e comendadores, passando a ser necessária a sua aprovação a partir de 1326 para todos os atos de gestão corrente, a alienação de bens, a correção dos costumes dos freires, a modificação do seu número ou a destituição de comendadores. Uma palavra aqui, o abade Correia da Serra foi considerado
na altura, no século XIX, 18, 19, o homem mais erudito da Europa. Ele era muito amigo de um presidente americano. Eu já falei sobre isso. Inclusivamente, na casa desse presidente consta um quarto com o nome do Abade Correia da Serra. O Abade Correia da Serra era um revolucionário, fazia parte dos movimentos revolucionários. Entretanto, quando os revolucionários maçônicos tentaram obter o apoio do Abade para fazer a independência do Brasil, ele deu de ombros porque aquilo era uma bufonice. Então veja que mesmo dentro daqueles indivíduos que estavam, de alguma forma, alinhavados ao processo da maçonaria, trataram a ação de José Bonifácio e de todos os patralhões que apoiaram José Bonifácio como uma grande patifaria, uma fraude em suma. E foi mesmo. Haja vista que o Brasil desgringola, literalmente, ou cai nas mãos de uma elite bandida que não tem o menor interesse e o menor projeto de nação. Não tem e nunca teve e nunca construiu nenhum projeto de nação. O Brasil, desde 1822, foi abandonado à sua própria sorte, não é? E essa elite briga de tempos em tempos para abocanhar cada vez mais parcelas do Estado para ela mesma, que é o que está acontecendo exatamente agora, novamente. A gente vai assistir uma briga. Depois uma dessas elites acaba recuperando o poder, digamos assim, e sufocando a outra. Aí aquilo fica durante um tempo, depois elas voltam no processo autofágico, e assim tem caminhado o Brasil. Se esse modus operandi não mudar, a coisa vai ficar dessa forma. Bem, então é interessante verificar, como coloca o Abade Correia da Serra, que o próprio nome da Ordem de Cristo, Milícia dos Cavaleiros de Cristo, era a designação dos templários, dada aos templários, que haviam sido distintos, na regra templária. Né? Bem, então manteve-se a mesma regra, o mesmo hábito, as mesmas comendas, os mesmos territórios, os mesmos freires, enfim, a mesma ordem, com outro nome. Voltando ao texto. Mantendo a mesma tradição de subordinação da ordem ao rei, em 1319, Dom Diniz recebeu a homenagem do mestre comendadores. Passando a ser necessária a sua aprovação, a partir de 1326, para todos os atos de gestão corrente, a alienação de bens, a correção dos costumes dos freires, a modificação do seu número ou a destituição de comendadores. Após a criação da nova ordem, foi feito um aviso para que todos os antigos templários se apresentassem na nova milícia, num prazo máximo de 3 meses, sob pena de sujeição a castigos espirituais para os que não acatassem essa ordem. As primeiras investiduras na nova milícia realizaram-se em Castro Marim, onde o novo mestre recebeu alguns antigos cavaleiros que, após a extinção do templo, ainda não haviam sido integrados noutras ordens. Apesar da instituição da sede em Castro Marim, porque não haveria no castelo instalações ou acomodações suficientes para albergar os novos cavaleiros, aí ficou sediada uma pequena força, tendo o mestre fixado residência em Castelo Branco. Dos 5 primeiros mestres da ordem, nenhum residiu em Castro Marim, tendo-se fixado em Tomar logo a partir de 1322. Em 1347, era grande o estado de degradação, com a torre de homenagem a ameaçar ruína
e as casas do alcaide centelhado. Em 1321, Gil Martins reuniu em Lisboa, no antigo convento dos Templários, um capítulo que tomou por base as constituições dos Cavaleiros de Calatrava. Segundo José Manuel Capelo, pelo cálculo dos regimentos da Ordem de Cristo, fixou-se que ela devia contar pelo menos 84 membros, dos quais 69 seriam freires cavaleiros e os restantes freires clérigos. Ficou igualmente determinado que 10 cavaleiros acompanhariam constantemente o mestre. Esses cavaleiros não poderiam ter nenhuma comenda e seriam mantidos pela mesa mestral. Em novembro, neste mesmo ano, morreu Gil Martins, sendo eleito em capítulo João Lourenço como novo mestre da Milícia de Cristo. No mesmo tempo, regressaram os freires ao convento de Tomar. As ordenações de 1321 e 1326 atribuem-lhe um rendimento de 10.800 libras por ano, fixando-lhe uma comunidade de 30 freires, um comendador-mor com um séquito de 2 cavaleiros, um selareiro, um vestiário, 10 cavaleiros, 9 clérigos e 6 freires serventes. Em 1357, Castro Marim perdeu o estatuto de sede da ordem, que passou definitivamente para Tomar. Em maio desse mesmo ano, morre Dom Afonso IV. Rodrigo Eanes, quinto mestre da ordem, por ter apoiado o rei defunto na sua contenda com o infante Dom Pedro, após a aclamação, deste decide entregar o governo da ordem. E em novembro, perante o abade de Alcobaça, o comendador-mor Vasco Martins e outros dignatários da Milícia de Cristo renuncia à sua função e dignidade. Aproveitando o capítulo, o extraordinário reunido para esse fim, e mantendo a tradição da escolha do novo mestre por voto direto, foi escolhido para novo mestre Nuno Rodrigues Freire de Andrade, que a 30 do mês é elevado a procurador plenipotenciário da Milícia e Convento de Cristo. Em 1372, Nuno Rodrigues fez com o rei Dom Fernando o escambo de Castro Marim por Castelo de Vide, acabando definitivamente o vínculo desta praça com a Ordem de Cristo. Em 1374, devido ao falecimento de Nuno Rodrigues, será eleito Lopo Dias de Souza como mestre, e em maio desse ano foi feito procurador da Ordem em Convento de Cristo, com todos os poderes inerentes à função. Este foi o último mestre eleito pela comunidade. Em 1418, o Papa Martinho V concede a Dom João I o direito de cruzada, reconhecendo-lhe o direito a Ceuta e às outras cidades magrebinas que viesse a conquistar, convidando os príncipes da cristandade a colaborarem com o monarca português na luta contra os infiéis, concedendo indulgência plenária a todos os que participassem dessa nova cruzada. Por solicitação do rei, em novembro de 1420, o infante Dom Henrique era nomeado administrador perpétuo da Ordem de Cristo, recebendo um ano depois a confirmação régia de todos os privilégios a que o mestrado dava direito. O infante pediu ao Papa autorização para fazer a revisão das ordenações e estatutos da Ordem de Cristo, reformando-os de acordo com as alterações a que a Ordem havia sofrido, vindo o pontífice a encarregar Dom João Vicente, bispo de Lamego, para proceder às necessárias alterações. Em 1443, o Papa Eugênio IV concede favores especiais à Milícia de Cristo e autoriza o infante Dom Henrique a receber o hábito, professando na ordem, sem ter de abdicar do seu patrimônio, que poderia continuar a administrar, dando-lhe o direito de dispor dele em testamento. Os votos básicos da ordem, pobreza, obediência e castidade, começavam a ser modificados. Dom Afonso V, em 1449, confirmava à Ordem de Cristo todos os privilégios, graças, mercês e liberdades,
anteriormente outorgadas pelos monarcas portugueses. E em 1455 o Papa Nicolau V confirmava as doações feitas pelo rei ao infante Dom Henrique e à ordem, reconhecendo-lhes o direito de conquista e ocupação de todas as terras, portos, ilhas e mares de África conquistadas ou a conquistar, com a respectiva jurisdição temporal e espiritual. Aqui eu abro um parênteses, porque é exatamente este ponto ao qual Tito Livre Ferreira e Manuel Rodrigues Ferreira referem-se, dizendo que o Brasil é patrimônio da Ordem de Cristo, não é? E não da coroa portuguesa, o que é um fato, por conta do direito de ocupação e de conquista e de descoberta. Mas essa autorização papal que Dom Henrique recebe, não é, como administrador perpétuo da ordem, onde o voto, ele rompe o voto de pobreza. Ele era um nobre, filho do rei. Pobreza, obediente e castidade. Essa modificação é muito séria, né? Então a gente já viu aqui que já tem gradativamente a ordem está sendo incorporada à coroa, tá? Esse é o fato. Em 1484, o quarto governador da ordem, Dom Diogo, duque de Viseu, foi executado por Dom João II, por conspirar contra o rei, sendo seu irmão Dom Manuel, duque de Beja, escolhido como seu sucessor, o quinto governador. É importante entender que esse fato da ordem ir incorporando um patrimônio espiritual, que a priori seria da igreja, isso mostra um outro pano de fundo, a meu ver, de uma intenção não declarada da coroa portuguesa e uma intenção em confronto com a Igreja de Roma, sem o selo diretamente. Em maio de 1487, o Papa Inocente VIII confirmou a nomeação e em 1485, por morte de Dom João II, Dom Manuel foi aclamado rei de Portugal. Pela primeira vez, o governo do reino e o governo da ordem estavam centralizados na mesma pessoa. O rei iniciou profundas alterações na estrutura da ordem. Foram feitas obras no convento de Tomar, que alteraram a sua estrutura original. Então veja, aqui o rei de Portugal, Dom Manuel, assume um poder temporal e um poder espiritual. Ele era rei e ele era pontífice, de certa forma, ao mesmo tempo. Isso aqui é a grande jogada de Portugal. A coroa inglesa vai conseguir isso mais ou menos, não é? Quando cria a igreja, aonde a rainha, não é, exerce o poder, a rainha da Inglaterra exerce o poder político, portanto temporal, e é a chefe da igreja anglicana. Ela exerce o poder temporal, espiritual. Portugal tentou isso. Não conseguiu efetivar como a Inglaterra conseguiu. Mas eu não tenho dúvidas que ia nesse sentido. Nós estamos falando claramente de uma investida contra Roma. É um outro tipo de cristianismo, não é? Mas existe aqui uma situação clara de um confronto. Não declarado, evidentemente, né? Ele pode ser subentendido. A charola foi aberta ao Ocidente e novas estruturas foram acrescentadas. Mas o papel que até aí tinha pertencido à Ordem de Cristo começou a ser transferido para outra ordem, a dos frades jerônimos. A igreja, construída em Belém em 1415 pelo infante Dom Henrique, dedicada a Nossa Senhora dos Reis ou Nossa Senhora da Estrela,
envolvida por um pequeno convento de Freires de Cristo e pertencente à ordem, foi demolida, e os seus residentes transferidos para a igreja de Nossa Senhora da Conceição, a Conceição Velha, construída em Lisboa, onde fora a grande sinagoga. Dom Manuel pediu autorização à Santa Sé, para onde fora ermida, ser construído um eremitério para frades Jerônimos, o que foi concedido pelo Papa Alexandre VI em 1496. Os frades de São Jerônimo tomaram posse dos novos bens em 1500, e no dia de Reis, de 1501, foi lançada a primeira pedra do que viria a ser o mosteiro de Santa Maria de Belém. Em 1504, Dom Manuel fez doação da vintena dos rendimentos da mina, da Índia e do Brasil aos Jerônimos. E em 1517, o novo mosteiro passou à cabeça da ordem hieronimita em Portugal, sendo designado pelo monarca como panteão real, para si e para sua descendência. O papel da milícia de Cristo como ordem de cavalaria empenhada na luta contra os infiéis estava ultrapassado, assumindo-se cada vez mais como ordem monástica, ou de freires monges, por um lado, e de cavaleiros beneficiários de tensas, por outro. Veja que aqui nós já temos uma outra ordem sobre a batuta de Dom Manuel. A 12 de julho de 1505, o Papa Júlio II autorizou Dom Manuel I como administrador da ordem a instituir e dotar, sob a invocação e lugar que lhe parecesse, uma casa para freires de Cristo, retomando o antigo aspecto da ordem do templo. Com efeito, como nos diz Fortunato de Almeida, na sua História da Igreja em Portugal, no século XIII estavam filiadas na ordem do templo mulheres, cujo número foi crescendo a ponto que se tornou necessário ou conveniente edificar-lhes um recolhimento em Tomar. Extintos os templários e fundada a ordem de Cristo, esta não conservou as antigas freiras do templo, que por isso tiveram de mudar de hábito. No entanto, esse projeto não chegou a ser concretizado. Então veja, Dom Manuel introduz entre os templários mulheres. Né? Pelos estatutos da ordem, eram os mestres, governadores, comendadores ou priores, bem como todos aqueles que a ela pertencessem, a contribuir anualmente com metade dos benefícios das suas funções para a manutenção e reparação do convento de Tomar. Por esse motivo, Dom Manuel, depois de contribuir com 15 mil cruzados para obras e restabelecer uma renda anual de 300 mil réis, obteve do Papa o direito de dispor livremente dos seus bens patrimoniais, ficando liberto de qualquer outra obrigação. O mestrado de Cristo pertencia pessoalmente a Dom Manuel, e não a coroa. Por esse motivo, o rei pediu ao Papa o padroado do mestrado de Cristo para si e para seus sucessores, com o direito de nomear qualquer pessoa, mesmo que a ela não pertencesse, desde que aceitasse professar. Este pedido foi satisfeito pelo Papa Leão X, pela bula Constante Fide, de 30 de junho de 1516. Veja o salto que a coroa portuguesa deu. O mestrado pertence à pessoa do rei e não à coroa. As implicações disso são seríssimas. Após a morte de Dom Manuel, Dom João III requereu do Papa que lhe fosse conferido o mestrado da ordem, tal como tivera o seu pai. Este direito foi-lhe concedido pelo Papa Adriano VI em março de 1543. De qualquer maneira, a laicização dos costumes foi afastando os freires de Cristo da sua regra original, tendo neles terminado o espírito de cruzada. Por bula do Papa Alexandre VI, de 20 de junho de 1496, os comendadores e cavaleiros da milícia de Cristo, futuros e não presentes, eram autorizados a casar, mediante um compromisso de fidelidade conjugal. Dos 3 votos iniciais da ordem, pobreza, castidade e obediência, apenas o último se mantinha. Mesmo assim, em 2 documentos de 1551, é referido que os cavaleiros se recusassem a ir à guerra, o que levou o pontífice a determinar que todos os que se excusassem em participar nas guerras da África seriam obrigados a sustentar nela peões e cavaleiros em número proporcional aos rendimentos de sua comenda. Este afastamento das normas iniciais
terá levado Dom João III a ordenar uma profunda alteração da ordem. Em 1529, com a aprovação do Papa Clemente VIII, Frei Antônio de Lisboa, antigo provincial dos frades jerônimos, é enviado a Tomar, onde inicia uma reforma da Milícia de Cristo, que se estenderá até 1532, ano em que 12 noviços que aceitaram a regra reformada foram instalados no convento, em substituição do prior e freires, que, por se oporem à reforma, foram colocados em igrejas da ordem. No entanto, apesar das alterações introduzidas, essa alteração feita por Frei Antônio de Lisboa vai alterar definitiva e radicalmente o futuro da ordem. Daqui em diante é só declínio. No entanto, por outro lado, vai surgir uma literatura apócrifa, de viés claramente templário, que já não tem mais relação com essa ordem reformada. No entanto, apesar das alterações introduzidas, há pouca vontade ou capacidade dos freires de Cristo em participar na evangelização das novas terras conquistadas ou descobertas, terá levado o rei a apoiar uma nova companhia, a de Jesus, criada em Paris em 1540 por Inácio de Loyola e 6 companheiros, e rapidamente reconhecida pelo Papa Paulo III nas suas funções de evangelização e ensino. Para seu lema, foi escolhido a expressão "para a maior glória de Deus", tão próxima do antigo lema dos Templários: "Não por nós, Senhor, não por nós, mas para a maior glória do teu reino". Foi tal o apoio dado por Dom João III à Companhia de Jesus, que das 3 primeiras casas que essa construiu no mundo, a primeira foi em Lisboa, o Coleginho de Alfama, ainda hoje existente, e a terceira em Coimbra. Por proposta de Diogo de Gouveia, principal do Colégio de Santa Bárbara, o rei apoiou a formação da companhia para com ela evangelizar a Índia e o Brasil. Em 1540, ainda antes do reconhecimento papal, o português Simão Rodrigues de Azevedo e o espanhol Francisco Xavier, dois dos companheiros de Inácio de Loyola em Paris, deixaram Roma, onde todos aguardavam o reconhecimento do Papa, e vieram para Portugal. A Simão Rodrigues coube a função de criar a primeira província da nova ordem. Francisco Xavier partiu para a Índia, iniciando um caminho que até o fim, no século XVII, levaria para o Oriente cerca de 1000 jesuítas e perto de 500 para o Brasil. A Ordem de Cristo, inicialmente responsável pela expansão ultramarina, foi transformada numa ordem de clausura. Aos cavaleiros e comendadores da ordem laicizada, foi inicialmente exigida uma maior participação na manutenção das praças de África, o que no tempo de Dom Sebastião se transformou na obrigação de participar na expedição tragicamente terminada em 1578, com a Batalha dos Três Reis em Alcácer Quibir. Bem, e aqui termina, né, essa breve introdução aqui à Ordem de Cristo que o Medeiros faz. A gente verifica, portanto, que quando os descobrimentos marítimos e, sobretudo, o descobrimento do Brasil, a ordem que aqui chega já é reformada, né? Já está sob uma outra batuta, né? E, curiosamente, sobre os jesuítas, que vão pesar amores e ódios terríveis, né? Vai caber aos jesuítas e aos franciscanos o processo de evangelização do Brasil. Isso é um fato. E ambas as ordens, tanto os jesuítas quanto os franciscanos, movem-se pela visão da ideia do Quinto Império. Então, apesar da Ordem do Tempo não estar presente, aquela visão inicial da ordem, né, dos templários, que acolhe a doutrina do abade Joaquim de Fiore, isso vai ser continuado pelos jesuítas e pelos franciscanos. E, curiosamente,
essa propositura terá uma convergência com os gentios, com os índios, né, com os povos nativos das Américas, que tinham um sentido de entendimento de futuro mais ou menos semelhante. Aqui é que entra um outro grande mistério, né? Então há aquela ideia do Brasil como um paraíso, de um projeto missional português. Junta-se um imaginário, ou um imaginal, ou uma mitologia, ou o nome que se queira dar, que está presente nas Américas e que não foi trazida pelos europeus. E isso constrói um amálgama, né? Sul-americano, digamos assim, de mitos, tradições, conflitos, etc. O fato é, esse é um capítulo interessantíssimo da história brasileira. Portanto, a convergência do pensamento quinto imperial dos jesuítas e dos franciscanos com as tradições indígenas brasileiras. A história do Brasil é muito interessante, espiritualmente interessante e ao mesmo tempo trágica. Mas é isso que torna a história fascinante, não é? Então, e a história é a história. A história não é aquilo que nós gostaríamos que ela fosse. A história é aquilo que ela é. E é preciso respeitar os documentos e as tradições, porque eles falam. Nos cabe aprender com eles. Modificar a história, movido pela intenção que seja, reescrever a história, é ato concreto de todo indivíduo que tem uma mentalidade revolucionária. Respeitar a história com seus encantos e as suas tristezas é o que cabe àquele que verdadeiramente tem ética e honestidade intelectual. Vamos ficando por aqui e até a nossa próxima aula.